Retomamos então a nossa reflexão e eu terminei a conferência passada falando a respeito do cristianismo enquanto evento histórico, coisa que não é aceitável por essa visão, não é? Revolucionária nessa engenharia social. Do que se trata? Vejam só. Nós poderíamos ter várias abordagens disso, mas eu vou começar lá atrás com um rapaz chamado Manet. Conhecem o Manet? O Manet Kant. Immanuel Kant. Não é? Immanuel Kant escreveu um livro chamado A Religião dentro dos Limites da Razão. Die Religion innerhalb der Grenze der Vernunft. A razão, para Kant, ela é sempre universal. Portanto, uma religião mundial, a religião que irá unir o mundo, não pode ser uma religião histórica, porque o histórico é sempre particular, é sempre individual. Então isso quer dizer que o cristianismo clássico, embora o senhor Kant fosse um pietista protestante, teoricamente cristão, piedoso, né? Kant é um desses beatos, como Descartes e Companhia Limitada, que terminam fazendo um mal enorme ao cristianismo e acabando com o cristianismo, na verdade, né? Mas Kant diz, um evento histórico não pode ser fundamento da religião dentro dos limites da razão. Então, a religião universal, ela precisa ser uma religião, digamos, no mundo das categorias, que é o único mundo no qual existe universalidade. Bom, não vou me deter aqui nos detalhes da filosofia kantiana. Se você entendeu o que eu disse até agora bem, se não entendeu, amém, não tem problema. Ou seja, vamos para frente. Só estou colocando as notas de rodapé. O que interessa é isto. Já há alguns séculos, a intelectualidade do Ocidente se convenceu de que o cristianismo não era caminho. Ou seja, que o cristianismo será sempre uma religião muito difícil de se estabelecer como uma religião universal e que, portanto, o cristianismo será sempre uma religião conflitiva que causará desunião, guerra religiosa e não vai conseguir esta suposta fraternidade universal. É por isso que já há muito tempo, mesmo antes da existência da teologia de libertação, já há muito tempo existe um esforço de se transformar o cristianismo desde dentro e de minimizar o seu conteúdo histórico, para fazer com que o cristianismo seja um dogma, uma mensagem, uma série de ideias unificadoras e unificantes, onde você consiga reunir todos os povos ao redor dessas ideias bonitas de fraternidade universal, etc, etc. Mas exatamente isso é que não é o cristianismo, ou seja, o cristianismo é antes de tudo um acontecimento. O cristianismo é um acontecimento histórico em que Deus se fez carne. Ou seja, Deus veio a este mundo. E a igreja, meus senhores, a igreja é um prolongamento do mistério da encarnação. Ou seja, a igreja é
o Cristo vivo ao longo da história. Isso aqui é fundamental e eu considero que isto é a resposta para os problemas que nós vivemos atualmente na Igreja Católica do nosso país. Nós temos que voltar a ser católicos e compreender que a experiência fundamental do cristianismo é uma experiência eclesial, não a experiência protestante individualista em que um sujeito no sótão da sua casa com uma lanterninha, sozinho e escondido, lê os evangelhos. Ele diz, entendi, sou cristão. Não, isso não é o cristianismo. O cristianismo é uma experiência eclesial. Se você não entra dentro deste acontecimento histórico, se você não entra em contato com o Cristo vivo e ressuscitado na sua igreja, você não é cristão. É paradigmática a experiência de São Paulo, que no caminho de Damasco cai no chão e uma voz diz a ele, Saulo, por que me persegues? Mas quem é que Saulo perseguia na prática, na realidade? Ele perseguia pessoas, homens e mulheres, pecadores como eu e você. Não é? E Jesus diz para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa é a experiência de conversão fundamental. Saulo encontra Jesus na igreja. A experiência de conversão é eclesial. Não é uma iluminação solitária em que ele sozinho tem uma experiência mística e ele então começa a sua religião sozinho. Nada disso. Ou seja, a experiência mística de Paulo é uma experiência em que ele experimenta que Jesus, vivo, ressuscitado, que lhe aparece, está vivo na igreja. Então, se vocês quiserem introduzir uma pessoa ao cristianismo, se vocês quiserem converter uma pessoa, eu aconselho vocês, não é, a fazer essa pessoa entrar em contato com a vida dos grandes santos. E quanto mais forem recentes esses santos, tanto melhor. Por exemplo, a vida extraordinária do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio é um fenômeno extraordinário. Padre Pio é o santo mais providencial do século XX. Porque Deus deu à igreja do século XX o que ela mais precisava. Por quê? No século em que haveria a crise do sacerdócio, Deus dá à igreja o único sacerdote estigmatizado da história da igreja. É o único. Muitos santos receberam os estigmas, mas nenhum era padre. Só Padre Pio era padre. São Francisco tinha os estigmas, mas era leigo. Outros santos leigas e leigos receberam os estigmas. Mas padre, sacerdote, se você exclui São Paulo, porque existe uma hipótese de que São Paulo tinha tido os estigmas, né? Porque São Paulo diz em uma das cartas, carrego em mim as marcas da paixão de Cristo. Então, alguns interpretam assim, mas é uma hipótese. É uma hipótese. Se você tira São Paulo da lista, o Padre Pio é o único sacerdote da história da igreja que tem os estigmas. Para fazer com que as pessoas experimentem e vejam que Cristo vive nos seus santos. E Cristo vive nos seus santos de uma forma extraordinária na vida do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Assim, eu acho que o Padre Pio é um santo providencial porque ele faz com que nós, homens céticos, modernos do século XX, entremos em contato com uma série de milagres que nós só ouvimos falar na Idade Média. Entendem? Os milagres que aconteceram na vida do Padre Pio são tão clamorosos, é um negócio assim tão extraordinário, que você diz, bom, se aconteceu na vida do Padre Pio, atestado por médicos, por laudos médicos, por radiografias, exames de sangue, cirurgias, médicos do século XX, se aconteceu esse milagre na vida do Padre Pio, então por que não na vida de Santo Antônio no meio da Idade Média? Compreendem? Porque quando nós, homens céticos do século XX, lemos os relatos dos santos
medievais, dos santos do passado, a nossa tendência é interpretar aquilo tudo como sendo uma criação quimérica, um negócio assim, isso é o povo daquela época que tinha fantasia, olha só a fantasia do homem medieval. Mas quando você vê o Padre Pio, o negócio não é medieval, o negócio é agora. Como é possível que o homem tenha curado uma menina cega de nascença, que nasceu sem a pupila, e a menina foi curada e começou a enxergar e continuou sem pupila? Isso atestado medicamente. Ou seja, os médicos, essa menina não tem pupila, ela não enxerga, e no entanto estava enxergando. Como é possível? E não é assim, dizem. Não, a menina com nome, eu não sei o nome e o sobrenome aqui de cor, mas é atestado nos livros com laudos médicos e tanto assim de testemunhas. Casos extraordinários, como por exemplo, o caso de uma senhora que levava uma criança recém-nascida para ser curada pelo Padre Pio. A criança tinha sido desenganada pelos médicos. Os médicos disseram, essa criança vai morrer, não tem jeito. A mãe, contrariando os médicos, tirou a criança do hospital, colocou a criança no trem com ela, viajou de trem para Pietrelcina com a criança recém-nascida, agonizante. No meio do caminho a criança morreu. A mulher escondeu o cadáver da criança dentro da mala. Uma mala de plástico dentro da qual qualquer criança teria morrido sufocada. Era impossível que aquela criança estivesse viva. Para não parar o trem e ter que levar para o necrotério, etc., ela escondeu o cadáver da criança dentro da mala, chegou até San Giovanni Rotondo, entrou na igreja onde Padre Pio estava saindo do confessionário naquele momento e estava na presença de um médico. Providencialmente havia um médico ali. A mulher vê o Padre Pio, tem uma crise histérica, começa a gritar, abre a mala e mostra o cadáver da pequena criança. Padre Pio toma o cadáver nas mãos, olha para a criança, chora e diz, ma guarda, é viva. E entrega a criança viva nas mãos da mãe. O médico que estava ali presente disse, era impossível que aquela criança estivesse viva. Eu vi a mãe tirar a criança de dentro da mala. Qualquer criança teria morrido sufocada. Fenômenos extraordinários de bilocação. Um médico ateu em Roma recebe uma chamada noturna de um paciente agonizante e vai atender o paciente no meio do caminho, de noite, no escuro, dentro do seu carro, aparece um frade dentro do carro dele. Ele olha para o frade, sem acreditar no que está vendo, passa a mão e não tem nada. Mas ele vê o frade. E o frade diz para ele, o paciente tem tal doença, você vai tentar este tratamento, não faça isso porque ele não vai dar certo, faça tal outra coisa que vai funcionar. O médico ateu chega lá, constata que a doença é exatamente como o frade descreveu, tenta mesmo assim a terapia que o frade tinha dito que não ia funcionar, de fato não funcionou, ele tenta a segunda vez aquilo que o frade havia aconselhado e funciona. Quando finalmente ele descobre quem era o frade, porque viu uma foto de São Pio e reconhece o frade daquela noite, ele vai imediatamente para São Giovanni Rotondo. Quando chega lá, o Padre Pio está rodeado de pessoas, um número enorme de pessoas ao redor do Padre Pio. O Padre Pio vê o médico que entra na sala e diz para ele, fulano, que belo médico você é, né? Precisou da minha ajuda para dar certo. É evidente que se converteu. Pilotos de caça americanos, ingleses, canadenses, durante a Segunda Guerra Mundial tentaram bombardear a cidade de San Giovanni Rotondo.
e não conseguiam bombardear a cidade porque durante o voo lhes aparecia um, aspas, monge voando, que impedia os aviões e fazia com que as bombas caíssem no meio da floresta. Um destes oficiais americanos, depois que terminou a guerra, ouviu falar do tal do monge misterioso, feiticeiro, que morava naquela cidade, e ele, protestante que era, quis conhecer o Padre Pio. Padre Pio se encontrou com ele e, falando no dialeto em que ele sempre falou, não falou sequer em italiano, falou em dialeto com o americano. O americano, quando terminou o encontro, disse que não sabia que Padre Pio falava tão bem inglês. É evidente que se converteu também este. Coisas assim inacreditáveis. E isso, assim, para falar as coisas mais clamorosas, né? Mas milagres e milagres, mas não, centenas de milagres. Centenas de milagres atestados por médicos. Centenas de milagres atestados por médicos. E ver aquele homem com aquelas chagas, sofrendo, casos, assim, carregando o sofrimento de Cristo no seu corpo. Padre Pio, antes de receber as chagas, ele tinha febre de 48 graus, de 58 graus. Colocava um termômetro nele, ele estourava os termômetros. Não havia termômetro humano que medisse a temperatura dele. Eles pegavam um termômetro de banheira para conseguir medir a temperatura de Padre Pio. Era medicamente impossível que aquele homem estivesse vivo com aquela febre. E, no entanto, estava lá. E o Padre Pio dizia muito acertadamente: eu sou um mistério para mim mesmo. Meus queridos, um homem que no meio do nosso mundo cético falava claramente para os seus filhos espirituais: deem tarefas para os seus anjos da guarda. Um dia Padre Pio estava lá rezando com um terço na mão. Veio um frade falar com ele, espera aí, porque Padre Pio tinha um temperamento que não era fácil, italianão bruto, né? Um caratteraccio, como dizem os italianos, que... Padre Pio repreendeu o frade que se aproximava. Depois que passou o momento, ele chamou o frade: o que é que você quer? Ah, desculpa, Padre Pio, eu não vi que o senhor estava rezando o terço. Mas que rezando o terço? Você não viu a fila de anjos? Eu estava atendendo o anjo da guarda dos meus dirigidos espirituais. E dando tarefas a eles. E ele chamava a atenção dos dirigidos espirituais: vocês deixam os anjos da guarda de vocês ociosos? Deus lhes deu anjos da guarda para que vocês deem tarefas a eles, encomendem a eles alguma necessidade, deem a eles atividade, afinal eles estão aí ociosos. A diferença do anjo da guarda para os demônios é que os demônios agem na nossa vida sem que nós os convidemos. E os anjos da guarda nos respeitam. Por isso eles esperam o convite: vem me ajudar. Quantos seminaristas aí querendo viver a castidade e o anjo da guarda se abanando, esperando passar o tempo. Mas, meu filho, peça para o seu anjo da guarda, porque afinal, não pense que se você tem dificuldade de viver a castidade, que essa dificuldade seja simplesmente as suas carências. Chega de psicologismos, ou seja, eu não sou contra a psicologia. Se você faz acompanhamento psicológico, continue, graças a Deus a psicologia existe, mas não é somente isso. Não é contra a carne e contra o sangue que é a nossa luta, mas contra os espíritos malignos nos ares. Ou você acha que você cai simplesmente porque você é carente? Você cai porque o demônio odeia você, meu filho. Você cai porque você resolveu ser padre, e resolvendo ser padre, você se colocou na frente da trincheira da guerra, e você acha que o demônio vai achar você bonito? Parabéns, continue sendo padre. Não! Pois se você tinha sempre um demônio que te acompanhava, quando entrou no seminário, Satanás designou pelo menos uns 15 para estar com você.
Porque ele não é idiota. Satanás não é idiota. Então, se nós temos a Virgem Maria, se nós temos os santos, se nós temos os anjos da guarda conosco, por que não fazemos uso do auxílio e da graça que está à nossa disposição? Meus queridos, a experiência cristã é a experiência de que Cristo vive nos seus santos, vive na sua igreja. Essa é a experiência básica, é um acontecimento. Se você quer contar a história da igreja, conte a história dos santos, conte a história dos milagres ao longo dos séculos. Esta é a verdadeira história da igreja. Esta é a igreja fundamental, essa é a história da igreja, real, concreta. Não é uma ideologia, é uma realidade, é um acontecimento, é Cristo vivo. Saulo, por que me persegues? Porque Cristo vive na sua igreja. A igreja é uma continuidade do mistério da encarnação. Cristo está vivo na sua igreja. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele não deixou aqui um livro. O cristianismo não é a religião do livro, é a religião de uma pessoa. A palavra de Deus se fez carne e continua sendo carne na igreja. A palavra é carne. Olhe para os estigmas, para as chagas do Padre Pio e diga: a palavra é carne. Isso é a Igreja Católica. Se você quer converter uma pessoa, não coloque nas mãos dela o Evangelho. E, por favor, não me diga que eu sou contra o Evangelho, hein? Pelo amor de Deus. Porque já teve bispo que me acusou, né? No Conselho Permanente da CNBB, fiquei lisonjeado que eu seja tão importante para aparecer no Conselho Permanente da CNBB. Um padre da periferia de Cuiabá, no fim do mundo, né? Sendo assunto do Conselho Permanente da CNBB. Fiquei envaidecido. Como dizia Mussolini, molti nemici, molto onore. Muitos inimigos, muita honra. Mas enfim. Eu não sou contra a palavra de Deus. Não sou contra a Bíblia. Só que, junto com um sujeito, eu acho que o nome dele é Bento XVI. Acho que é esse o nome dele. Não sei se ouviram falar. Junto com um sujeito que escreveu um documento chamado Verbum Domini, eu creio profundamente que o lugar da hermenêutica da Sagrada Escritura é a igreja. Você primeiro se torne católico, depois você entenda a Bíblia. Mas se você coloca na mão da pessoa a Bíblia, você não tem critério hermenêutico se ela não é católica antes. Você precisa primeiro dar a ela uma mentalidade católica, depois põe a Bíblia na mão dela. Senão não adianta nada. Ela vai fazer atrocidades com a Bíblia. Primeiro entre na igreja, meu irmão. Forme sua mentalidade católica e depois você vai conseguir ler a Bíblia. Porque a igreja na qual você entrou é o lugar hermenêutico da Bíblia. Você quer que uma pessoa se converta? Dê a ela a vida dos santos. Não põe o Evangelho na mão dela por primeiro. Primeiro, essa pessoa tem que ver que Cristo continua vivo na vida dos seus santos, ele continua vivo na igreja. Aí depois diz, mas quem era mesmo esse Jesus? Aí vai ao Evangelho. Mas se você coloca primeiro o Evangelho na mão da pessoa, a pessoa vai abordar aquele livro como se fosse um pergaminho do passado, uma história de muitos séculos atrás, e aí vai começar o desconstrucionismo típico da teologia da libertação, onde tudo é acréscimo da comunidade primitiva. Perbacco. Né? Ou seja, se Jesus curou os leprosos, isso é acréscimo da comunidade primitiva, porque o que Jesus fez foi incluir o leproso, que era um excluído da sociedade. Se Jesus multiplicou os pães, isso é um acréscimo da comunidade primitiva, porque o que Jesus fez foi partilhar o pão, porque afinal das contas a solidariedade com os pobres. Se Jesus curou o cego, isso é um acréscimo da comunidade primitiva, porque afinal das contas, Jesus, o que ele fez foi curar a pessoa da cegueira ideológica na qual ela se encontrava e caíram as escamas dos olhos, ela começou a ver a iniquidade do sistema e começou a seguir a causa de Jesus. Por quê? Por que este tipo de pensamento louco?
simplesmente por uma coisa. Meus senhores, não existe transcendência. Se não existe transcendência, não existe sobrenatural. Se não existe sobrenatural, não existe a vida da graça e, portanto, não haverá milagres. Agora, se não existe sobrenatural, transcendência e milagres, o que são os mistérios centrais da nossa fé? Ora, nenhum teólogo da libertação vai dizer isso para você com esta clareza que eu vou dizer, mas deixa eu prestar um serviço. Se você quer ser um bom teólogo da libertação, meu irmãozinho, perca logo a fé e seja um teólogo da libertação para valer. Entende? Porque a teologia da libertação é uma apostasia. É uma apostasia da libertação. Aquelas pessoas não têm fé. Ah, mas eu conheço teólogos da libertação que não têm fé. É que ainda não são teólogos da libertação suficiente. Mas se forem até o fundo do poço, chegarão a isso, irão perder a fé. Por quê? Eles começam negando os milagres. Mas se eles negam os milagres, eles começam a pensar assim, bom, o que significa a encarnação? Se você não acredita em intervenção divina, se você não acredita que Deus seja... Se você acha que Deus... Se você concorda com o senhor Torres Queiruga, que Deus está obrigado a seguir as leis da natureza, então o que significa a encarnação do Verbo? É evidente que a Virgem Maria teve relações sexuais com São José e que foi daí que nasceu Jesus, porque não existe milagre. É evidente que se o mistério da encarnação tem algum significado, o significado é que Jesus é um símbolo de Deus. Vejam, vamos perder a fé e sigam o meu raciocínio, ok? Faz de conta que nós não temos fé. Então, vamos ler Jesus com chave totalmente marxista. Quem é Jesus? Jesus, é evidente, é um cara que nasceu de uma relação sexual normal. Se ele não nasceu de uma relação sexual com São José, foi algum soldado romano que passou por lá e tirou a virgindade de Maria, engravidou e criaram esse mito, né? Para São José não ficar chifrudo da traição, eles inventaram algum mito, alguma coisa que o valha. Pois bem, quando então, eis, se não quando, este homem Jesus, na beira do Jordão, batizado por João Batista, tem uma experiência, mística, muitas aspas nesta mística, onde ele nota que ele é divino. O Übermensch, o super-homem, o homem divino, prometeu. Ou seja, na verdade, a genialidade de Jesus é que ele notou que Deus não existe, porque na cruz Deus morreu. Meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, sumiu, desapareceu, não existe Deus. Mas ele veio nos trazer a consciência de que o humano é divino. E, portanto, com todas as vezes que você é batizado, você está simplesmente tomando consciência de que você é filho de Deus. Ou seja, que você é divino. E que o divino é você. Ou seja, Deus não existe. Deus é o homem e o homem é Deus. Jesus lá no Jordão tomou consciência disto. Agora, o problema é que a comunidade primitiva não estava preparada para receber essa notícia e começou com a sua mentalidade mágica e misticoide a criar uma série de milagres e coisas. Jesus tinha alguns dons paranormais, etc, etc, mas nada que saísse das leis da natureza. Jesus é um homem qualquer. Mas o que é um homem qualquer? É o divino. Porque Deus não existe. Então, vejam, descoberta das descobertas, nós não podemos ficar pregando um reino dos céus, uma transcendência, um Deus lá fora.
Não! Nós precisamos transformar a sociedade porque o homem tem o poder de transformar a sociedade, porque o divino somos nós, o homem é divino, o homo soviéticos. Entende? O homem que tudo pode. O homem com a sua revolta prometeica contra a divindade, que então se dá conta de que ele tem o fogo dos deuses. Então Jesus morreu. Mas se nós continuarmos acreditando nisto que ele descobriu, Jesus está vivo. E é isto que significa realmente a ressurreição. Não teve ressurreição, seu otário. Não houve ressurreição. Porque não há milagres. Porque não há Deus. Aleluia! Porque o divino somos nós. Estamos aqui fechados na imanência. E tudo o que a teologia é, tudo o que a religião é uma série de símbolos onde o que é o simbólico é o que faz com que a minha luta tenha sentido. Símbolon. O diabólico é aquilo que desagrega e machuca a comunhão. Que comunhão? A comunhão daqueles que lutam pela causa. A comunhão daqueles que querem transformar a sociedade. A comunhão daqueles que querem pôr abaixo o sistema. É claro que você jamais vai encontrar um teólogo da libertação que fale as coisas assim de claro. Compreende? Você jamais vai encontrar um teólogo da libertação que diga as coisas com esta crueza. Porque você espanta as pessoas. Então, agora que você já sabe o que é ser um teólogo da libertação, agora que você já perdeu a fé, vamos recompor a fantasia, fazer cara de gente muito séria e vamos ensinar uma mística para as pessoas. Então você, ao invés de fazer as pessoas ficarem cometendo idolatria, adorando hóstia, eu vi essa frase de um padre, hein? Isso não é inventado. Essa frase saiu da boca de um padre que queria que a CNBB tomasse providências para que a Canção Nova parasse com essa idolatria de hóstia na televisão. A esse ponto nós chegamos. Porque, claro, o que é a Eucaristia? A Eucaristia é um símbolo da partilha. É um símbolo, é a refeição, é a festa da luta, da caminhada. Compreendem? Então, ao invés de ficarmos com pessoas que adoram o Santíssimo Sacramento, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que elas são divinas e que elas irão transformar a sociedade. Então, não existe coisa melhor do que o velho paganismo para divinizar as forças da natureza. Então você vai e, ao invés de usar a espiritualidade cristã, você faz um pouco de bruxaria dentro da igreja, ou seja, freiras que vão lá se energizar no sol, ao invés de fazer adoração do Santíssimo Sacramento. Ao invés de fazer jejum, você então vai tomar uns chás, vai tomar florais de Bach, vai tomar urina. E assim é que nós alcançamos aquilo que é o produto último de Satanás. Já ouviram falar de C.S. Lewis, né? Lewis escreveu as cartas do Diabo, seu aprendiz, Screwtape Letters. Numa das cartas, o Screwtape
fita fuso, conforme a tradução da Martins Fontes, escreve para o seu sobrinho, Wormwood, verme Billy, conforme a tradução, e diz assim, o verme Billy perguntou para ele, escuta, eu queria saber o seguinte, o meu paciente que eu tenho que levar para o inferno, é um demônio falando com outro, né? Ele quer levar o paciente para o inferno. O meu paciente que eu tenho que levar para o inferno, eu queria saber o seguinte, ele tem que saber que nós existimos ou não? Então, o demônio mais velho diz o seguinte, olha, é uma pena, mas por enquanto, nós precisamos nos esconder. Com isso, nós perdemos um montão de diversão, porque é muito divertido pôr medo nesse povo, com as nossas aparições, nossas coisas. Mas, por enquanto, nos escondamos. Até que nós, porque o melhor que a gente consegue agora na década de 40, isso ele escreveu em 1942, o melhor que a gente consegue agora na década de 40 é um ateu cientificista. Mas nós já estamos trabalhando para um produto melhor e atualizado que nós iremos alcançar dentro em breve, que é do bruxo materialista. Ou seja, é um materialista onde esse mundo material é tudo, mas ele é misticoide. Entende? Ele está no mundo da bruxaria. Muito bem. Bem-vindos à Igreja Católica no Brasil. Você encontra reuniões de religiosos, religiosas, padres e seminaristas, onde não se faz nada mais do que bruxaria. Chegamos ao absurdo de terapias que prometem, sei lá que cura, ao inserir 20 litros de água no ânus. Fazem retiro disto. Eu não estou brincando, não estou inventando. Eu estou dizendo que padres, religiosas, seminaristas se unem numa casa de retiro, ao invés de fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, vão colocar 20 litros de água no ânus. E um bispo que fez isso, escreveu na porta do quarto dele, eu sou o bispo mais feliz do mundo. Eu sei que a gente ri, porque fica muito feio chorar nesse momento. Mas é de chorar. O tipo de bruxaria que nós estamos vivendo, ou seja, é a apostasia da fé. Nós estamos vivendo a grande apostasia. A grande apostasia. Agora, vejam que eu estou, evidentemente, apresentando para vocês o produto acabado, ou seja, a caricatura. Deus colocou o ímpio num declive, diz o Salmo. Ou seja, alguns estão no início do declive, outros já estão no fundo do despenhadeiro. Então, eu estou apresentando para vocês a caricatura. Evidente que ninguém começa assim, entende? Ninguém começa materialista, ateu, misticoide, feiticeiro. Mas seria muita ingenuidade dizer que ninguém está desse jeito. Eu acho que uma vez que eu fiz essa explicação, vocês começam a enxergar pessoas que cabem dentro dessa descrição. Vocês começam a enxergar que existem pessoas reais, de carne e osso, na Igreja Católica, que cabem dentro desta descrição. Uma vez que eu apresento as notas de rodapé e tudo aquilo que é a explicação, eu estou te dando a chave de leitura de por que é que pessoas pensam assim. Claro, evidente, como em tudo, isto é uma minoria. Compreendem? Eu não estou dizendo que a Igreja Católica inteira no Brasil está assim. Graças a Deus, isto é uma minoria. Mas, meus amigos, vamos compreender que são as minorias que fazem as revoluções. O povo nunca fez revoluções. O povo, quando faz a revolução, é liderado por alguém. Compreendem?
Então, eu creio profundamente que nós, católicos de fé ortodoxa, que temos ainda, que cremos na Igreja de Deus, eu creio profundamente que nós somos maioria. Só que nós somos maioria ingênua e maioria desinformada. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa num combate é conhecer muito bem o inimigo. Não para, no caso aqui, não para liquidá-los, porque eu não quero matar ninguém. Não é? Eu nem bispo sou. Se eu fosse bispo, eu os excomungava. Não sou bispo, eu xingo. A única arma que eu tenho é xingar. Mas simplesmente xingo para manter vivo o meu sistema imunológico. Porque se no dia que eu começar a achar normal esse tipo de coisa, é sinal de que eu estou ficando doente. É sinal de que a minha fé está começando a evaporar. Compreendem isso? Então, é necessário manter acesa uma certa indignação dentro de nós. Sei que isso é incômodo porque cria uma tensão interna, mas é necessário para manter a nossa fé viva. Então, dentro desta realidade toda, o que nós vemos hoje com toda a arquitetura do pluralismo religioso e do macroecumenismo é um esvaziamento do conteúdo específico do cristianismo num conteúdo de simbólica imanente. Não sei se deu para entender a frase. Ou seja, nós cremos que o cristianismo é um evento, que Deus se fez carne, veio entre nós e está vivo na igreja hoje. Essa é a nossa fé, é isso que nós professamos. O que é que eles creem? Eles creem, ou pelo menos eles querem que a igreja seja, eles transformam a igreja não no corpo de Cristo vivo aqui neste mundo, onde o sobrenatural age dentro deste corpo de Cristo, mas transformam a igreja numa comunidade de pessoas que, conscientizadas, trabalham num projeto de engenharia social. Com que instrumentos? Instrumentos simbólico-religiosos, ou seja, simbolismos, entende? É tudo uma questão de jogo de linguagem, é tudo uma questão de linguística, é tudo uma questão de simbólica, ok? Então, você faz jogos de linguagem que levam as pessoas a transformar a sociedade na direção que você quer. Isto é religião para eles. Então, é evidente que dentro disto, no mundo atual, para nós chegarmos a esse projeto internacional, que é a sociedade perfeita, nós estamos falando de marxismo. O marxismo é um projeto internacional sempre, não é num país só, é no mundo inteiro. É necessário, se nós queremos ter um governo mundial, se nós queremos ter uma unidade internacional, nós precisamos de uma religião mundial. Ora, voltando ao início da nossa conferência nessa tarde, ora, o cristianismo não pode ser a religião mundial. Por quê? Porque se Jesus é Deus que se fez carne, o cristianismo tem algo que nenhuma religião tem. Mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos congraçar todas as religiões em pé de igualdade, onde todas as religiões são iguais. E então aqui o que é que você tem? Você tem aquele famoso mito não, a famosa comparação do elefante e dos cegos, que vocês já ouviram, não é? Então, 5 cegos nunca viram um elefante, alguém resolve levar os cegos a ter uma experiência de elefante. Um cego abraça a pata do elefante e diz: o elefante parece uma coluna. O outro abraça a tromba do elefante, mas que coluna que nada, é uma mangueira. O outro abraça a orelha do elefante, mas que mangueira e coluna, o elefante é um pedaço de couro. Não, diz aquele que agarrou a cauda, o elefante é um pompom. E aquele que abraçou o dente de marfim, diz: nada disso.
O elefante, ele é roliço, liso e rígido. E os cegos então começam a brigar entre si e degladiar, e discordar e fazer guerras e se matar mutuamente. Pergunta: qual deles tinha razão? Todos tinham razão. Porque o elefante é tudo isso. E com esta parábola, eles nos ensinam que todas as religiões são verdadeiras. Porque nós, na verdade, somos cegos, que nunca vimos o elefante que é Deus, e cada religião colheu um aspecto de Deus. E, portanto, todas as religiões do mundo, cada uma acolheu um aspecto de Deus e todas elas podem se congraçar numa unidade religiosa, num panteão dos deuses, em que nós, no fundo, temos uma única religião global e poderemos ter um governo global. O projeto está muito bonito, só que tem um problema que estraga o projeto. O cristianismo crê que Deus se fez carne. Ou seja, o cristianismo, se ele é verdadeiro, ele não está tão cego e nem as apalpadelas. Deus veio. Deus falou. Então, se o cristianismo clássico continua existindo, esse projeto se torna impossível. Então, o que é necessário fazer? É necessário esvaziar o conteúdo histórico do cristianismo e transformá-lo num conteúdo simbólico. Então, não é que Deus se fez carne, é a metáfora do Deus que se fez carne. Não é que Jesus seja Deus, Jesus é símbolo de Deus. E vejam que essas duas frases, a metáfora do Deus que se fez carne, ou seja, a metáfora da encarnação, e Jesus, símbolo de Deus, são títulos de livros escritos por teólogos supostamente cristãos, que estão esvaziando o conteúdo do cristianismo. Por quê? Porque é necessário, na ética global do Sr. Hans Küng, não é? Que todas as religiões contribuam para a paz mundial do governo mundial, não é? De todas as nações unidas numa só casa comum. É isto que eles pretendem fazer. E enquanto você continuar acreditando que realmente Deus se fez carne, e enquanto você continuar se ajoelhando diante de um pedaço de pão que você crê realmente que é Deus vivo e verdadeiro, e enquanto você continuar achando que a igreja é o corpo místico e vivo deste Cristo, deste Deus que continua na história, você será alguém que vai atrapalhar a revolução deles, você será perseguido. Então, pelo menos, vocês aprendam porque estão apanhando. Compreendem isso? Então, é necessário para nós, é necessário tomar consciência, não é? De que a nossa igreja está infiltrada por um projeto totalmente alheio ao cristianismo. Ou seja, esse pessoal entrou dentro da igreja com essa mentalidade, não é? E essa mentalidade já está se reproduzindo dentro da igreja automaticamente. Ou seja, hoje em dia nós não precisamos de ninguém que entre e se infiltre na igreja. A coisa já está alastrada, ou seja, o vírus ele entra uma vez. Uma vez que ele já está dentro do organismo, ele só precisa se reproduzir. Então, o vírus está dentro, está se reproduzindo, e o normal, o caminho normal para que um organismo combata um vírus é o sistema imunológico. Problema. Eles pensaram nisso também. O vírus que foi infiltrado dentro da igreja não está sendo combatido pelo sistema imunológico porque o nosso sistema imunológico hoje sofre de AIDS. O que é AIDS? O normal de um organismo é que quando ele vê um vírus, ele liga o alarme e diz vírus, 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 vírus. E aí os glóbulos brancos vão lá para brigar com ele.
e morre muita gente nesta guerra, produz pus, febre, etc. Mas, no final, o organismo vence e pronto. Acontece que o organismo aidético não sabe distinguir o vírus inimigo da comida amiga. E ele acha que todo mundo é amigo. Então, quando o organismo aidético vê o vírus, ele diz, meu amiguinho, e começa a abraçá-lo. Com medo de ferir os sentimentos do vírus, ou seja, o organismo aidético é um organismo politicamente correto, ele não quer magoar os sentimentos do vírus e tratá-lo como uma peste, não é? Não, nós temos que respeitar todo mundo, então vamos respeitar o vírus. Vejam, meus queridos, eu creio que todo tipo de heresia e todo tipo de maluquice pode existir na nossa sociedade e eu não pretendo matar nenhum herege. Não pretendo expurgar da sociedade nenhum louco. Só que nós precisamos chamar os hereges de hereges e os loucos de loucos. Ou seja, o vírus está dentro da igreja e nós precisamos parar de ser aidéticos. Precisamos parar de ser politicamente corretos e chamar a heresia de heresia, a apostasia de apostasia. Com isso, eu não quero queimar ninguém em fogueira. Compreendem? Quando uma pessoa diz, mas isso é uma intolerância, o senhor não tolera, o senhor tem que ser pluralista, o senhor tem que ser tolerante, o senhor não pode agora querer que todo mundo pense como o senhor. Eu não quero que ninguém pense como eu. Eu não vou obrigar as pessoas a pensarem como eu vou convencê-las. Se elas quiserem, bem, se não quiserem, amém. O que acontece é o seguinte, só não me peça para chamar de católico aquilo que é heresia e apostasia. Só isso. Nós temos que ter a coragem de entender que existe heresia e existe apostasia. Quando, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, então o sujeito vai e se inscreve nos Gaviões da Fiel. E ele vai torcer para o Corinthians. No dia do jogo do Corinthians, em que os Gaviões estão lá prontos para torcer, ele veste a camisa do Flamengo e sai cantando o hino. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Então, o líder da torcida diz, escuta, você não pode vir aqui vestido desse jeito cantando. Mas eu sou livre? Onde é que fica a minha liberdade? Você não está respeitando a minha liberdade de consciência? Meu irmão, a liberdade você tinha quando se inscreveu na torcida. Uma vez que você se inscreveu na torcida, você usou a liberdade que tinha. Agora, você o mangia questa minestra ou salta dalla finestra, dizem os italianos, né? Ou come essa sopa ou cai fora. Não é? Então, o que acontece? Você é católico, mas ninguém te obriga a ser católico, pelo amor de Deus. Entende? Eu não estou te obrigando a ser católico. Você discorda profundamente da igreja? Porta da rua é a serventia da casa, pode sair. Tem gente que acha que o problema da igreja católica é que nós precisamos de mais conversões. Eu acho que nós precisamos de mais excomunhões. Eu acho que tem gente demais. Precisamos limpar um pouco a casa. E uma vez que a casa está limpa e enxuta, a gente consegue até fazer missão. Entende? Quando a gente arruma a casa, nós conseguimos ser missionários. Quando adentra, nós estamos bem, nós conseguimos fazer missão ad extra. Mas se nós vamos lá fora buscar mais gente para encontrar uma igreja desorganizada que não sabe minimamente ensinar as pessoas a serem católicas, o negócio fica complicado.
Porque o católico hoje em dia, ele é católico porque ele é cabeçudo. É perseverança, assim, heróica. Eu conheço um rapaz que se converteu ao catolicismo. Assim, ele era ateu. E depois, estudando, ele resolveu ser cristão e procurou uma igreja evangélica. Quando ele chegou naquela igreja evangélica e disse, eu quero ser evangélico, mas eles faltou carregá-lo nos braços e dizer, venha cá, que maravilha, mas que beleza, vamos visitar você na sua casa. E se inscreveram ele, e o batizaram, e fizeram festa, e bem-vindo, e aleluia, e glória a Deus. Mas ele continuou estudando e viu que aquilo não era a verdade e resolveu ser católico. Quando ele chegou na paróquia católica, foi falar com a secretária paroquial. E a secretária paroquial, ele disse, eu quero ser católico, como é que eu faço para me batizar? A secretária, agora não adianta, o curso já começou, você veio atrasado, você tinha que vir aqui em fevereiro. Ele disse para mim, Padre Paulo, a gente para conseguir entrar na igreja católica tem que se esforçar, porque o negócio é difícil. A gente tem que entrar na igreja apesar dela. Mas é um pouco a situação, ou seja, nós não estamos prontos, né? Nós não temos a missionariedade. Nós temos que arrumar a casa para receber essas pessoas. Não é que eu seja contra a conversão das pessoas, pelo amor de Deus, trabalhem para converter as pessoas. Quantas e quantas pessoas, né? Graças a Deus, a gente recebe e-mails contínuos de pessoas que voltaram à Igreja Católica ou não eram católicos e se converteram através do site padrepauloricardo.org. Graças a Deus, pelo amor de Deus, continuem se convertendo, né? Venham. Nada não sou contra as conversões, mas eu devo atestar, né, e alertar essas pessoas para a dificuldade de que a Igreja Católica está com a casa desarrumada. E que nem tudo o que brilha é ouro e nem todo mundo que se identifica como católico é realmente católico. Tem muita gente travestida de católico. Tem gente que não é católico e nem sabe disso, né? Precisa ser alertada. Meu irmão, você é herege. É uma caridade que você faz com ele. Então, vejam, amarrando um pouco tudo aquilo que nós vimos nesses dias. Existe um movimento e uma mentalidade revolucionária que encontra no marxismo a sua expressão sociológica mais organizada e mais barulhenta, digamos assim. É o marxismo cultural. Essa mentalidade revolucionária crê que não poderá implantar o seu projeto de engenharia social enquanto o cristianismo clássico continuar de pé. Por isso, é necessário destruir o cristianismo clássico. Já tentaram isso de várias maneiras, agora eles estão tentando uma guerra cultural. E esta guerra cultural, não é? Como em todas as guerras, as armas mais eficazes são aquelas que são secretas. São aquelas que você consegue fazer entrar dentro das linhas inimigas disfarçadas de cavalo de Troia, disfarçadas de presente, de dom. Nós estamos realmente diante do cavalo de Troia dentro da cidade de Deus. Aparentemente, o marxismo faliu em 1989. Os gregos foram embora. Os gregos desistiram da guerra. Entraram dentro dos seus navios e foram embora. Os troianos fazem festa. O cavalo de Troia entra triunfante dentro da cidade porque nós vencemos os gregos.
Nós vencemos os comunistas. O comunismo não existe mais, o marxismo não existe mais, o materialismo não existe mais. Que felicidade! Vejam só, eles até nos deixaram esse cavalinho bonito de presente. E depois da festa e da pândega, de dentro do cavalo, surgem os inimigos. É exatamente isso que nós estamos vivendo. A ilusão da vitória. Quando a ilusão da vitória está, na verdade, nos conduzindo para a mais amarga derrota. O inimigo está dentro de casa. Não estou dizendo isso para que nós agora comecemos a fazer um novo capítulo da Inquisição, no sentido de fazer fogueiras para queimar hereges. O que nós precisamos fazer é simplesmente nos dar conta disto e de que a igreja verdadeira, aqueles que realmente têm fé, não podem se deixar ludibriar pelo cavalo de Troia, não podem se deixar ludibriar por aparentes argumentações bondosas que, na verdade, possuem dentro um veneno escondido que quer destruir, no fim, a nossa fé. Você vai se perguntar, Padre Paulo, até que ponto todos os padres que eu conheço que têm essa mentalidade da teologia de libertação sabem de tudo isso que o Senhor está dizendo? Resposta: não é necessário saber tudo isso que eu estou dizendo. Aliás, se eles se contaminaram com essas ideias, o mais provável é que eles se contaminaram com essas ideias sem saber da sua maldade, porque exatamente tomaram o veneno pensando que era alimento e se envenenaram. Não é necessário que as pessoas que hoje trabalham para a teologia da libertação tenham estudado Gramsci, a escola de Frankfurt, não é? Tenham estudado Kant e sei lá que outros pensamentos, Wittgenstein e companhia limitada. Não é necessário nada dessa profundidade. É necessário simplesmente você ir repetindo como papagaio uma série de ideias, uma série de coisas, e você vai entrando dentro de uma mentalidade. E aquilo te leva, um abismo invoca outro abismo, e até que você chega no fundo do poço. Para algumas pessoas, essa palestra já chega muito tarde. Ou seja, você já foi tão longe na mentalidade revolucionária que você abomina tudo o que eu estou dizendo, você não vai aceitar o que eu estou dizendo, é doloroso demais o que eu estou dizendo, você não vai querer mudar de ideia. Mas para outras pessoas ainda há tempo. Vamos investir nas pessoas que ainda têm a chama da fé. Não vamos apagar a mecha que fumega e nem quebrar a cana rachada. Vamos curar as feridas da ovelha ferida, enfaixá-las, dar de comer àquela que está abatida, remédio para aquela que está doente, e se fizermos isto, seremos verdadeiramente a expressão do coração do Cristo, bom pastor, seremos verdadeiros sacerdotes conforme o coração de nosso Senhor. Que Deus abençoe vocês e faça de vocês padres santos conforme o seu coração.